Famoso por ser o fundador de duas das mais importantes bandas de metal sinfônico da história, o After Forever em 1995 e o Epica em 2002, o guitarrista holandês Mark Jansen é famoso também por suas críticas em relação à igreja e como seguir uma fé cegamente pode ser danoso para o ser humano. E nesse sentido, ao longo de sua carreira, ele compôs uma série de músicas que tem esse fio condutor da crítica à igreja, à religião e à maneira com que certas autoridades religiosas usam a fé do povo para tentar dominá-los ou impor suas verdades. E essa série ele deu o nome de The Embrace That Smothers, ou O Abraço que Sufoca, em português. E é interessante que essa série se deu em duas bandas diferentes. Ele começou essa série no After Forever, e depois, quando ele saiu da banda e resolveu fundar o Epica, essa série acompanhou o guitarrista e ele continuou lançando músicas nessa temática e dividindo a série até agora em 9 partes, mais uma introdução. E se você quer descobrir quais são as músicas que fazem parte dessa série e tentar entender um pouco mais sobre o pensamento de Mark Jansen em relação à religião, fica até o final. Eu já adianto para você que Cry for the Moon, a música de maior sucesso da carreira do guitarrista, é uma dessas músicas que compõem a saga The Embrace That Smothers. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Gustavo Maiato, sou jornalista musical e fotógrafo de shows, e nesse vídeo eu quero contar um pouco mais sobre essa saga The Embrace That Smothers, que acompanha a carreira do guitarrista Mark Jansen desde seus tempos no After Forever, quando ele lançou 3 músicas mais uma introdução, e depois, quando ele fundou o Epica, ele deu continuidade a essa série de músicas e ele já lançou 6 músicas então que compõem essa saga. E o prólogo dessa série é a música Mea Culpa, que aparece no disco Prison of Desire do After Forever. Vamos ver o que diz essa letra. Ó meu Jesus, acabe com a nossa dívida, salve-nos do fogo das profundezas, conduza-nos aos céus. Aqui a crítica ainda é suave, mas a gente já consegue perceber os principais pontos de argumentação que Mark usa em seu discurso para criticar a igreja. Segundo ele, as instituições religiosas costumam fazer com que seus seguidores se sintam culpados com a ideia do pecado, para então oferecer uma salvação que só eles mesmos podem oferecer. A faixa Leading Legacy é a primeira da saga propriamente dita. A ideia principal aqui é que a religião funciona como uma espécie de matrix às avessas, onde Deus oferece uma realidade em que suas emoções precisam ser reprimidas, onde existe o medo da penitência. Segundo Mark, justamente a religiosidade é o que impede as pessoas de despertar. Uma alusão também ao mito da caverna, o famoso mito feito por Platão, que explica que a realidade em que nós estamos inseridos muitas vezes pode ser falsa. Já em Following the Cry, a crítica é mais direcionada ao islamismo. E dessa vez de maneira um pouco mais severa. Atrás de sua fachada esconde-se uma indomável cobiça pelo poder e tirania. Todos os meios são justificados pela Jihad fi Sabil Allah, o caminho de Allah. Enforque este herege que cedeu a pensamentos incastos. Silencie-o como as leis dos manuscritos prescrevem. E a terceira faixa da série se chama Yield to Temptation. Ela é a última da saga que foi lançada ainda com After Forever. E a ideia aqui é uma crítica mais conceitual à igreja. Mark explica que as instituições religiosas muitas vezes pregam que os seus fiéis não devem ceder a tentações, mas elas mesmas são hipócritas e não oferecem nada além da própria ruína. E a próxima música é nada menos do que o maior sucesso já escrito por Mark Jansen. Eu estou falando do clássico Cry for the Moon. A letra dessa música é inspirada em um caso real de um padre holandês que foi acusado de pedofilia
e pagou para silenciar as vítimas, para que elas não apontassem ele como culpado. Então essa mesma crítica da hipocrisia da igreja, ela é elevada à milésima potência aqui. E vale lembrar que as próximas 3 músicas da saga são desse mesmo disco, o The Phantom Agony. Então vamos dar uma olhada agora na letra de Cry for the Moon. Mentes doutrinadas frequentemente contêm pensamentos doentios e cometem a maioria dos males que elas pregam contra. Não tente me convencer com mensagens de Deus. Vocês nos acusam dos pecados cometidos por vocês mesmos. É fácil condenar sem se olhar no espelho. E esse trecho que eu comentei sobre um caso real, onde um padre teria abusado sexualmente de uma jovem, é claramente refletido nesse outro trecho. A virgindade foi roubada em tão jovem idade, e o exterminador perde sua imunidade. Abuso mórbido de poder no jardim do Éden, onde a maçã ganha uma face jovial. E se Cry for the Moon é o auge a crítica ao cristianismo, a próxima música, Facade of Reality, é o ponto alto das acusações contra o islamismo. Em certo trecho da música, Mark lembra o atentado do 11 de setembro, que vitimou milhares de americanos e que teve um fundo religioso. Para estas pessoas que perderam suas vidas no 11 de setembro e aquelas que sofrem por elas. Agora é a hora de ter força para construir esta comunidade. E a próxima faixa se chama Saif al-Din, ou A Espada da Fé. E ela vai tocar num ponto de que líderes religiosos muitas vezes se usam dos manuscritos, das escrituras sagradas, para manipular o povo à sua própria vontade. Um trecho bem legal dessa música é a parte que fala que a espada da fé nunca vai ficar enferrujada, porque ela está sempre sendo utilizada aqui na Terra por líderes em nome do Todo-Poderoso. E as 3 últimas faixas até agora já escritas para a saga The Embrace That Smothers se encontram no disco The Divine Conspiracy. E a primeira dessas faixas é a música Death of a Dream. A letra traz uma espécie de diálogo direto com o Todo-Poderoso, onde Mark reclama que Deus teria criado a Terra como um lugar onde não há espaço para a honestidade crescer. Pelo contrário, a Terra seria o lugar onde a ignorância é disseminada. A próxima música, Living a Lie, tem uma letra que funciona como se fosse uma oração. Aquele tradicional pedido para sermos perdoados, um pedido para que nossos pecados sejam redimidos. Mas o que parecia ser uma súplica ao Todo-Poderoso é totalmente invalidada quando, ao final dessa oração, Mark fala que estamos vivendo uma mentira. Então, na verdade, tudo que ele falou antes era uma mentira. Deus foi trollado pelo Mark. E para fechar a saga, temos a música Fools of Damnation. E aí o papel é invertido. Na letra, Deus Todo-Poderoso aparece como uma figura implacável, uma figura insensível aos tormentos humanos. Eu particularmente acho essa uma maneira muito interessante de finalizar a saga, mostrando que a humanidade não tem muita esperança de que suas preces realmente sejam ouvidas. Tolo, dance para mim de novo, eu sou o seu destino. Anote minhas palavras, você nunca discorda? Tolo, ajoelhe-se para mim de novo, eu sou a sua agonia. Ande o meu caminho, eu nunca lhe libertarei. Então é isso, finalmente chegamos no final dessa saga. Eu queria comentar agora um pouco sobre o nome dessa saga, The Embrace That Smothers, ou O Abraço que Sufoca, em português. A religião muitas vezes é vista pelos seus praticantes como uma forma de encontrar conforto, de encontrar sentido para a própria vida. Uma forma de encontrar felicidade. Daí a questão do abraço, que conforta, que acalenta. Essa visão, inclusive, é compartilhada por outros pensadores, como o escritor brasileiro Rubem Alves, em seu livro O que é Religião, onde ele explica que a religião funciona como flores na corrente, ou seja, como algo belo, algo que traz beleza em meio à vida atormentada, à vida do dia a dia, que muitas vezes é como uma corrente dura. E é interessante pensar que a religião ela é vendida como se fosse algo necessariamente bom para as pessoas. Uma pessoa religiosa ela é vista como uma pessoa do bem, uma associação direta. Mas não é bem assim. A gente sabe que existem casos onde a religião traz mais malefícios do que benefícios. Então é aí que mora o problema.
esse mesmo braço que abraça e conforta, se ele apertar demais, ele acaba sufocando. Então, por isso que é o abraço que sufoca, porque ele aparentemente é um abraço confortável, mas aos poucos ele vai apertando cada vez mais, até o momento que você não tem como escapar. E isso me lembrou muito aquela história do sapo na panela com água quente. Não sei se você já ouviu falar nessa história. É uma fábula, um mito popular, que diz que se um sapo for colocado num recipiente com água fervendo, ele imediatamente vai sentir a temperatura da água e vai entender que isso é prejudicial para ele, que vai matar ele. Então ele, na hora, ele já sai. Mas se você colocar esse mesmo sapo num recipiente, numa panela, com água morna ou água fria e esquentando aos poucos, ele não vai perceber essa mudança de temperatura e vai ficar lá de boa. E uma hora a temperatura vai subir tanto que ele não vai conseguir ter forças para sair, ele vai ser cozinhado lentamente. Então isso é mais ou menos como se fosse a religião. Ela é apresentada de uma maneira bonita, uma maneira que você vai ser uma pessoa melhor, mas se você não tomar cuidado, esses mesmos dogmas podem ir mudando lentamente e acabar esmagando. Por fim, a crítica de Mark Jansen é super válida e super atual. E, infelizmente, tudo leva a crer que essa crítica vai continuar sendo válida durante muitos anos. Então, lembrando, o problema não é ter religião. O problema é quando essa mesma religião acaba sufocando você e a sociedade onde todos nós vivemos.